Olá, meus amigos, estamos falando dos efeitos do decreto expropriatório. Vamos trabalhar agora o mais importante, o que está faltando, que é o prazo de caducidade do decreto expropriatório. Caducidade para quê? Para promover a desapropriação. Você publicou o decreto expropriatório, você tem um prazo para promover. Se não promover, ele caducou. Ele deixa de existir. Essa é a ideia, esse é o nosso contexto. Primeira informação, não tente decifrar o enigma se caducidade está para prescrição ou está para decadência. Ou então, não espere que seu professor de administrativo vai resolver esse problema. Isso é maldade comigo, ok? Se nem os civilistas se entendem, não sou eu que vou resolver isso. Claro que eu já procurei informação, uma vez eu procurei numa editora, fui lá, peguei todos os livros, numa livraria e comecei a procurar. Aí achei um livro, cara, bom pra caramba, vou até omitir o nome dele porque eu vou falar mal. E na nota do autor, esse livro aqui é sensacional, vocês vão encontrar tudo, vamos falar sobre prescrição, decadência, vamos falar sobre caducidade, opa, é meu. Eu levei para casa. Olha, foi a última vez que ele usou a palavra caducidade no livro dele. Na nota do autor. O desgraçado não falou nada lá dentro. Nada. Tudo bem que eu aprendi prescrição, decadência, foi super legal. Ok? Não vou negar, tá? Mas, sinceramente, eu fiquei decepcionado. Então, até hoje eu não vejo nem os civilistas explicarem a variação, se ela ainda existe, se ela não existe, se ela morreu com o novo Código Civil, se só tem prescrição e decadência. Não entre nessa questão. Até porque a lei usa a expressão caducidade. Então é que eu vou usar. Onde está essa matéria na lei geral? Joga aí o nosso slide, por favor. Olha lá. A caducidade que ocorrerá dentro de 5 anos está no artigo 10 da Lei Geral de Desapropriação. E é o prazo que eu tenho para promovê-la, quer via acordo, fase administrativa, quer impetrar uma ação judicial, aí, como tem uma frequência desde a minha época, com citação válida. É a hora que eu entendo que a ação judicial se concretiza, Que aí eu tenho a relação entre autor, juiz e réu confirmada com a citação válida, começa a brincadeira, ok? Então, vamos ler o artigo 10 da Lei Geral. Nosso DL 13.365, de 41, artigo 10, diz assim: a desapropriação deverá efetivar-se mediante acordo ou intentar-se judicialmente dentro de 5 anos, contados da data da expedição do respectivo decreto, findos os quais este caducará. Então, estamos falando da caducidade do decreto expropriatório, ok? Muito bem, então é o tema, caducidade. É o que está escrito no artigo, acabou. Jamais faça isso. Antes de enfrentar a questão, vale trazer que caducidade está para prescrição e tal. Não faça isso, porque não dá. Tem horas que ela parece prescrição, tem horas que ela parece decadência. É um negócio enrolado, é um negócio enrolado. Então, é isso. Porque pensa bem, desapropriar é um direito potestativo do Estado, concorda? Ele faz se quiser ou não, Ele pode promover. Quer dizer, se ele não exerce, vai lá, está cheirando a decadência, Está cheirando a decadência. No entanto, veja, se caducar, eu poderei de novo desapropriar aquele bem. Opa! Já não está mais cheirando a decadência. Decadência não é perda do direito? Mas perda do direito que eu posso depois insistir. Olha aí. Então tem horas que parece ser, tem horas que parece não ser, por isso que não é para arriscar uma colocação, porque não tem estudo sobre isso. Use caducidade e ponto. Se o examinador, aí principalmente numa prova oral, vier com esse, mas doutor, ainda existe caducidade? Olha, na desapropriação existe, excelência. Acabou, joga aí o artigo 5º está em vigor e tal.
Mas isso é prescrição ou decadência? Olha, não é um instituto à parte, não se confunde com nenhum dos dois e tal. E aí você pode usar esse argumento, olha, desapropriar um direito potestativo do Estado, ele deixou passar o prazo, tem cara de decadência, né? Mas eu posso incidir de novo sobre o bem expropriado que o decreto caducou. Aí já não perdi o direito, quer dizer, já não tem cara de decadência, fica com cara de prescrição. Não, mas onde é que está escrito que ele pode, passados 5 anos de caducidade, novamente desapropriar o bem? No próprio artigo 10. Olha a segunda parte do artigo 10 da Lei Geral. Neste caso, somente decorridos, um ano, poderá ser o mesmo bem objeto de nova declaração. Somente decorridos um ano. 5 anos. 1 ano, né? Desculpe. 5 anos é o prazo da caducidade, tá? Neste caso, somente decorrido 1 ano. Quer dizer, então eu vou ter que esperar 1 ano para só depois desapropriar novamente. Pois isso já não tem cara de decadência. Ok? Por isso, vamos insistir, use a expressão caducidade. E o prazo de 5 anos é um verdadeiro exagero. É um verdadeiro exagero. Pensa bem, qual é o prazo do mandato hoje em dia? 4. Para que eu preciso de 5? 1 a mais, se no 5º eu não estou mais aqui. Ou seja, só aí você já vê o exagero. Nós sabemos, e não é a minha praia, direito eleitoral, mas nós sabemos que antigamente os mandatos eram enormes, né? Provavelmente, em 1941, o mandato de chefe do executivo devia ser 6, talvez 5. Porque não tem lógica te dar um prazo maior do que o seu mandato para você promover a desapropriação. Não tem lógica. Daqui no 5º ano, você não está mais lá. Ah, mas hoje tem reeleição. Tem, mas reeleição não se conta. Reeleição não se põe no bolso. Reeleição, ok? Um mero pós-verdade, né? Uma notícia falsa por aí, derruba tudo, ok? Então, é aquela velha história. Para que eu preciso de 5 para promover se o meu mandato acaba em 4? Paciência, né? É o prazo que eu tenho. É o prazo que eu tenho. Por isso, chama mais atenção ainda o fato da desapropriação por interesse social trazer um outro lapso temporal. E bem mais realista. Até porque a legislação, tudo bem que é antiga, mas é mais recente que a de 41. A legislação é de 62. E você já tinha os lapsos temporais mais reduzidos. Então, volta lá no nosso slide, por favor. Olha só, chama a sua atenção aqui para, no interesse social, olha lá, artigo 3º da 4.132 de 62, que reduz o lapso temporal para 2 anos. Lei 4.132 de 62, artigo 3º, que eu volto a insistir, é basicamente o único artigo desta lei para fins de concurso público que você vai apreciar. Provavelmente, nada mais nessa lei vai te interessar para fins de concurso. Então, esse é o artigo a ser guardado da 4.132, diz o artigo 3º. O expropriante tem o prazo de 2 anos, de 5 cai para 2, 2 anos, a partir da decretação da desapropriação por interesse social, para efetivar a aludida desapropriação. Aí tem uma frase que não tem na lei geral. E iniciar as providências de aproveitamento do bem expropriado. Essa frase também vai ser muito importante para o estudo da retrocessão. Muito importante para o estudo da retrocessão. Mas essa frase só tem aqui, no interesse social. Não tem prazo na lei geral para você dar a destinação do bem que se comprometeu lá no decreto expropriatório. Ok? Então isso é volto a insistir, muito importante para a retrocessão. Porque lá a gente faz a seguinte questão: desapropriei o seu imóvel, incorporei o patrimônio público e não fiz nada. O não fazer nada equivale a desvio de finalidade? Ou aquela expressão que usamos no bloco anterior, predestinação ilícita?
Porque se for a mesma coisa, gera retrocessão. Se não for, não gera retrocessão. E mais uma vez o artigo 3º da 4.132 vai ser importante. Então ele não é importante só aqui, no prazo de caducidade. Ele vai ser importante também lá no estudo da retrocessão. Mas é sempre o mesmo artigo. É o artigo 3º. Ok? Posso até lhe adiantar que lá vai depender do pressuposto constitucional. Se for utilidade pública, o não utilizar não gera retrocessão, porque, como há pouco falei, não tem prazo para usar na lei geral. Tem prazo para promover, sob pena de caducidade. Tem prazo para usar no interesse social, no mesmo artigo 3º, que dá 2 anos para promover, sob pena de caducidade, e 2 anos para usar, sob pena de retrocessão. Perceberam? Então, esse artigo 3º vende bem em concurso, exatamente porque ele pode ser questionado em 2 momentos da matéria. Vamos deixar o da não utilização mais à frente, a gente aprofunda, faz mais detalhe, e vamos me prender aqui na caducidade, que é o que está sendo discutido como efeito do decreto expropriatório. 2 anos para promover na desapropriação por interesse social. E olha, esses 2 anos são mantidos quando for para fins de reforma agrária, tá? Como já vimos, né? O grande exemplo da desapropriação por interesse social é para fins de reforma agrária, né? E o artigo 3º da Lei Complementar 76 de 93 diz assim: a ação de desapropriação deverá ser proposta dentro do prazo de 2 anos, contado da publicação do decreto declaratório. 2 anos, contados da publicação do decreto declaratório. Então, percebam que o artigo 3º da Lei Complementar 76 de 93, que trabalha a desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária, fala a mesma língua da Lei Geral de Interesse Social, 4.132 de 62, artigo 3º, e dá 2 anos para promover a desapropriação. 2 anos para ela ser promovida. Muita atenção que para fins de desapropriação visando a reforma agrária, você também vai ter prazo para usar, porque ela é interesse social. E aí tem uma bela casca de banana. O prazo para usar na reforma agrária não são 2, são 3. Esses detalhezinhos assim que a examinadora adora. Mas isso eu vou falar lá na frente. Só estou adiantando que para fins de caducidade, o prazo é o mesmo do interesse social, seja lá qual for o caso, e da reforma agrária. Ok? O prazo de caducidade é 2 anos. O que muda na reforma agrária é o prazo para usar, que na regra geral do interesse social são 2 anos para usar, artigo 3º da 4.132, lá na reforma agrária vai pular para 3 anos. Tá? É o 16 da 8629 de 93. 16 da 8629 de 93. Que eu insisto, eu vou pontuar melhor lá na frente. Eu só estou adiantando a informação porque é uma pergunta conhecida e muita gente confunde se o prazo é para caducidade ou o prazo é para usar. Quando que há diferença? No prazo de caducidade, que é o tema do momento, não há diferença entre a reforma agrária e a lei de interesse social geral. 2 anos para promover sob pena de caducidade. Ok? Agora, muita atenção. Essa caducidade, como o prazo é menor e como é uma lei que ninguém usa, examinador adora, numa múltipla escolha, fazer o seguinte. Ele pergunta, né, sobre caducidade no enunciado e tal, e no enunciado coloca lá de interesse social. A desapropriação por interesse social. Só falta botar em rascunho, em letra pequenininha e tal, né? O prazo de caducidade é letra A, 5 anos. Sempre assim. Letra A, 5 anos. Letra grande, colorida, piscando, 5 anos, marca. E a galera só escuta falar em 5 anos. Do artigo 10 da utilidade pública, opa, é 5 anos, pá, e marca. E não se toca que no enunciado não falou utilidade pública. O enunciado falou interesse social.
Então o prazo cai para 2. Aí a letra E, lá embaixo, rascunho, pequenininho, 2 anos. Pronto, ninguém chega na letra E, meu irmão. Todo mundo para na letra A. Então, examinador, múltipla escolha, trabalhando caducidade, qual é a sua atenção? Qual é o pressuposto da desapropriação? Para saber se eu marco 5, se eu marco 2. Ok? Fundamental. Fica ligado nisso, porque é uma bela... O desavisado só estuda a lei geral, só estuda o DL. E no decreto-lei sabe que são 5 anos, artigo 10, pô. Então ele vai lá e vai cravar os 5 anos e vai errar, porque a pergunta é sobre o interesse social. E aí o prazo caiu para 2 anos. Ok? Outro detalhe importante da caducidade. A caducidade gera efeito para quem deixou caducar. Onde eu quero chegar com isso? Vamos imaginar que o Estado do Rio de Janeiro declarou a utilidade pública do seu bem, passados 5 anos não promoveu, caducou para o Estado do Rio de Janeiro, que vai ter que esperar 1 ano para novamente incidir sobre o seu imóvel, caso queira novamente desapropriá-lo. Só que no dia seguinte que caducou para o Estado, se a União quiser desapropriar o seu imóvel, ela pode. Porque ela não vai ter efeito nenhum a caducidade. Caducou para o Estado. Olha só que azar. Você já estava abrindo a champanhe, comemorando, de repente, peraí, o que eu ouvi? Mas não pode ter que esperar 1 ano. Não, mesmo, quem tem que esperar 1 ano é o Estado. Olha aqui, agora é o município que está desapropriando o seu imóvel, agora é a União que está desapropriando. Pô, que coisa, me larga, me deixa em paz, mano. Paciência, meu irmão. Já era, perdeu. É isso, ok? Então, a caducidade não traz esse efeito de ter que ficar 1 ano sem poder ser desapropriado para todos os entes, só para aquele que deixou caducar. Só para aquele que deixou caducar. Esse vai ter que esperar 1 ano para novamente incidir sobre o bem e tentar novamente uma desapropriação. Ok? Então é importante também fazer tal lembrança. E é isso, sobre os efeitos do decreto expropriatório. Essas são as colocações. Fecho, então, com isso, a fase declaratória. A fase declaratória. Vamos avançar e vamos para a fase executória. A fase executória. Então, vamos mudar aí o slide. Joga lá, por favor, o slide, por favor. Olha aí a fase executória da desapropriação, onde estamos fazendo uma divisão. Uma divisão entre fase administrativa e fase judicial. Que é claro, é a que chama atenção, né? É a que todo mundo trabalha, inclusive examinador. Mas é sempre bom lembrar, né? A fase administrativa está aí. Nada impedindo que o examinador se interesse por ela. Não é comum, não é frequente, mas ela é muito vantajosa. Por isso, vamos fazer um comentário aí, tanto sobre a fase judicial, que é o que mais nos interessa, quanto a fase administrativa. E veja aí na fase administrativa que nós vamos buscar um acordo sobre o valor do bem. Muito importante chamar atenção para isso. Vejam, a fase administrativa não há um acordo quanto à desapropriação. A desapropriação é sempre compulsória. Por isso, a gente já falou isso aqui várias vezes, você encontrar um texto, um artigo ou algum colega falando a desapropriação foi amigável, é horroroso, é horroroso. Não existe desapropriação amigável. Toda desapropriação é compulsória. Quando eu, poder público, for procurar o proprietário do bem expropriado, eu vou chegar para ele com o decreto, olha aqui, meu irmão, tá vendo o decreto? Já era, perdeu, abstrai, não é mais seu, dançou, ok? Eu estou aqui para negociar com o senhor, não a desapropriação, porque essa aqui já era, meu irmão, o senhor vai ter que entubar. Eu estou aqui para negociar preço, só isso, preço. Vamos conversar? O senhor aceita X reais? É isso, essa é a ideia, ok? E é evidente que se você consegue um acordo com um bom valor, muito mais negócio do que brigar em juízo. Não há dúvida. Agora, o governo, pelo contrário, sabe que brigar em juízo para ele é bom. Porque vai brigar em juízo.
É isso aí, pô. E quem vai pagar a diferença no final não vai ser nem o prefeito, governador e presidente que expropriou. Esse vai pagar um valor para conseguir a emissão prévia. Vai coçar o bolso. A gestão dele vai pingar uma grana lá. Mas a ação judicial, na hora que for discutir outras parcelas da indenização e que vão dar uma bela engordada na indenização, quem vai pagar é o próximo. E que mais? Vai pagar via precatório, meu amigo. Claro, é ação judicial, obrigação de pagar. Vai parar no precatório. Então, para o governo, é interessante não ter acordo, porque ele vai brincar em juízo, vai empurrar com a barriga, ainda vai cair no precatório. A área que eu estou me referindo aqui, volta e meia, lá na barragem que querem fazer no Rio Guapiaçu, é uma desapropriação feita pelo governo federal em 1964 e até hoje ainda não pagou. Está no contador, a ação transitou em julgado agora, uns 2 anos atrás. 50 anos de ação expropriatória para pagar a diferença só agora. É uma brincadeira, pô. Por isso que quando a desapropriação é promovida por estatais e concessionárias, a quantidade de acordo aumenta. Porque eles não têm prazo em quadro para contestar, em dobro para recorrer. Aliás, não tem mais essa história, né? O prazo é o mesmo, né? Em dobro para contestar, em dobro para recorrer, né? Com o novo Código de Processo Civil, perdão. Mas não tem prazos diferenciados, não tem recurso de ofício, não tem precatório. Então, para eles não interessa ficar enrolando em juízo com essa pendência. Eles te procuram e pá, oferecem um valor mais palatável, mais próximo realmente à realidade do que vale o seu imóvel. É isso, pô. Então, ainda na região ali, a Petrobras fez um oleoduto em Japuíba, perto ali de Cachoeira de Macacu, e pagou tantos R$1.000 o pé de goiaba. Pô, ficou famosíssimo na região. Inclusive, quando saiu o boato que seria a Petrobras a desapropriar a área para fazer a barragem, todo mundo plantou goiaba. Sensacional. Foi um tal de plantar goiaba, porque ficou famoso, né? Pô, ela pagou isso tudo por um pé de goiaba, olha lá. Ela quis se livrar do problema, pô. E todo mundo plantou goiaba. Aí veio a notícia que era o estado do Rio que ia desapropriar. Meu Deus, e agora? E agora tá tudo lá abandonado, as goiabas lá crescendo, tudo sem podar nem nada, porque o cara plantou goiaba para ser indenizado pela Petrobras, olha só. Então, quando é estatal, é interessante por causa disso. Estatal ou concessionária. Eles têm uma praxe de acordo, né, de oferecer um real, mas o governo não, raramente oferece o real valor. Agora, atenção, Diógenes Gasparini, saudoso Gasparini, ele traz uma informação que eu acho muito válida. É acordo, né? Acordo quanto ao preço. A regra é indenização em dinheiro. Mas já que é acordo, eu posso aceitar uma parte em dinheiro, uma parte em títulos do governo, uma parte em bem imóvel. Olha, vale tudo, não é acordo? Acordo vale tudo, pô. O senhor tem o direito de receber em dinheiro, ok? Agora, estou oferecendo aqui para o senhor o imóvel ali embaixo, nas proximidades e tal, já vale X. Não, a diferença, pô, te dou uma parte em dinheiro, outra parte em título do Tesouro Nacional, tá vendendo bem, pô, o senhor já fica aí com o valor investido, vai ter juros, correção lá daqui a 4 anos, quando for resgatar. Enfim, acordo vale tudo. E eu posso sair perfeitamente da regra geral da indenização e te pagar de outra forma, ok? Mas eu volto a insistir, não é comum que esse acordo aconteça. É bom para todo mundo, mas não é uma coisa muito frequente. Tá legal? E mais, nós já vamos analisar a emissão prévia na posse. E nós vamos ver que a medida provisória 759, que na origem não tinha, mas quando ela virou 13.465 de 2017, ela traz uma novidade na lei expropriatória. Ela acrescenta o 34A, se não me engano. Acrescenta o 34A na lei expropriatória. E fala o seguinte, que agora o proprietário pode aceitar que a emissão prévia se transforme em definitiva. E mesmo assim, contestar o valor.
É isso aí, procura aí. Agora, certamente a sua edição de 2017 não tem isso, porque isso foi uma novidade de 2017. Então você vai ter que buscar a Lei 13.465 de 2017, originária da medida provisória 759, que não tinha isso na sua redação. Isso veio quando ela foi transformada em lei. Aproveita aí e altera a lei de desapropriação. É um jabuti, olha aí, um jabuti, né? Está aprovando uma lei, né, que regulamenta a regularização fundiária. Aproveita e muda aí a lei de desapropriação. Pronto, é isso. E jogaram lá um jabuti e veio esse tal artigo 34A, trazendo essa possibilidade. Então, vejam, se hoje eu já posso, mais à frente já a gente vai entrar no tema, né, emissão prévia na posse, eu posso permitir que o governo, na emissão prévia, tenha logo a emissão definitiva, mesmo podendo contestar o valor, eu fico me pensando assim, olha, será que vale a pena fazer acordo? Essa aqui é a questão. Por quê? Porque quando você vai a juízo, são tantas as parcelas que aderem ao valor real do imóvel, que se você não tem pressa, não precisa de dinheiro, aquele é apenas mais um imóvel no conjunto de imóveis que você tem, vale a pena brigar em juízo. Você vai ganhar uma grana de diferença. Tem um negócio chamado juros compensatórios, 12% ao ano. 12% ao ano, pô. Olha aí, uma ação que dura 50 anos. E até pouco tempo, vamos ver isso também, houve uma mudança na base de cálculo dos juros compensatórios, governo FHC, 94, até 94, por aí assim, a base de cálculo, 94 ainda era Itamar, né? De 95 para frente, enfim, desculpe. A base de cálculo dos juros compensatórios era o valor final da indenização corrigido monetariamente. Dá uma olhada aí na súmula 113 do STJ. Talvez a sua compilação não tenha mais, porque ela está prejudicada por força de mudanças sobre o assunto, mas você vai perceber que na súmula 113 a base de cálculo era o valor final da indenização corrigido monetariamente, onde eu jogava 12% ao ano, numa ação de 50 anos. Olha que engordada, meu irmão. Nenhum acordo administrativo vai lhe dar isso. Então, não tendo pressa, você briga. E agora, então, que eu vou poder, e atenção, se eu aceito o valor oferecido por emissão prévia na posse, mesmo assim contesto o valor total do bem, eu vou poder levantar 100% do depósito. Eu acho que isso é um tiro no pé nos acordos administrativos. Não vai valer mais a pena, pô. É necessário, vai ser válido você aceitar o valor depositado para fins de emissão prévia na posse, levantar 100% desse valor, que agora vai ser possível, se você concordar com a emissão prévia, se transformar logo em definitiva e contestar o valor em juízo. Você bota os 100% de depósito no bolso, como se fosse o acordo administrativo, olha aí, como se fosse o acordo administrativo, bota 100% no bolso e ainda vai ganhar uma diferença aí na ação judicial. Então, é algo a se ficar atento em relação à promoção da desapropriação, ok? Porém, é óbvio que a fase administrativa sempre existirá, continuará, existindo, mesmo que esse 34A possa, talvez, esvaziá-la mais ainda. De qualquer maneira, aí um comentário sobre a fase administrativa. Vamos para a fase judicial. Então, joga lá no slide de novo, na fase executória da desapropriação, ok? A fase executória se divide, então, em administrativa, já foi, e judicial, que é a normal, porque raramente há um acordo administrativo quanto ao valor do bem. O proprietário sempre quer mais. A fase judicial começa com a petição inicial, onde o governo solicita a desapropriação em juízo. E nessa petição inicial, o governo tem algumas obrigações. Tem algumas obrigações para fins de conseguir a emissão prévia na posse, que provavelmente ele vai pedir. Pensa bem, se eu, governo, vou a juízo para materializar uma desapropriação,
Eu não posso esperar o trânsito julgado. Porque pensa bem, vamos imaginar que eu estou no meu primeiro dia de mandato. Ainda tem 4 anos pela frente. Você acha que essa ação vai transitar em julgado em 4 anos? Para que depois eu receba a emissão definitiva na posse? Na propriedade, perdão, né? A emissão definitiva da propriedade? Não vai transitar nunca em 4 anos. Então, eu preciso de um instrumento, senão minha desapropriação é uma coisa inócua, pô. Eu começo o meu mandato, declaro a utilidade pública, ingresso em juízo, e aí? Vai terminar o meu mandato e a ação não terminou ainda, eu não tive acesso à área. Então, sabendo disso, desde a origem, a legislação admite uma tal emissão prévia na posse, que você vai poder pedir lá na inicial. Lá na inicial. Mas, para isso, você tem que cumprir alguns requisitos que a petição inicial tem que trazer. Então, é claro que, além de seguir a sorte do que fala o Código de Processo Civil, né, requisitos da petição inicial, você terá que ter outras preocupações, porque é inevitável. Eu nunca presenciei uma desapropriação em que não se pediu a tal emissão prévia na posse. Nunca. Porque senão, insisto, o governo acaba e a desapropriação não lhe oferece o imóvel para fazer o que o seu governo queria, pô. Não tem lógica isso. Para tal fim, a petição inicial, então, além de cumprir o mandamento do Código de Processo Civil, terá algumas exigências peculiares. O decreto-lei não fala. Ele, até na hora da emissão prévia, quando ele a regulamenta, ele acaba trazendo as exigências, tá? Mas não há um dispositivo específico. Eu me lembro que na lei de reforma agrária já existe. Na lei que é mais recente, né, a lei de 76, lei complementar 76, perdão, de 93, artigo 5º. A petição inicial, além dos requisitos previstos no Código de Processo Civil, conterá a oferta do preço e será instruída com os seguintes documentos. E aí, fundamental. 1. O texto do decreto declaratório, no caso da reforma agrária, de interesse social para fins de reforma agrária. Fundamental. Então, a petição inicial de uma ação expropriatória, requisito obrigatório como anexo, o decreto que declara a utilidade pública ou o interesse social, evidente. Pô, não tem lógica. Eu estou entrando aqui em juízo porque eu declarei a utilidade pública lá atrás. Então, o juiz tem que ter acesso ao decreto que fez a declaração de utilidade pública, ok? Além de cumprir os requisitos do Código de Processo Civil, olha lá o artigo 5º, eu vou ter que conter a oferta do preço. Isto é, excelência, olha, eu ofereci tantos mil aí pro cara, ele não quis. Ele não quis. É o valor de mercado, nossos técnicos fizeram a avaliação, ele se recusou a aceitar, pô. Então, agora, excelência, nós tivemos que entrar em juízo e, como eu não posso esperar o trânsito em julgado para ter acesso à área, senão o meu governo acaba e eu não faço o que o interesse público está precisando, eu solicito ao senhor que o senhor tire a posse, não a propriedade, tire a posse do proprietário e me passe imediatamente para que eu atenda o interesse público. E para isso, eu vou ter que, declarar a urgência do bem, da desapropriação. E todos declaram. A declaração de urgência numa desapropriação, meus amigos, ficou igual a medida provisória, né? Aquela coisa de urgência e relevância. Escreve aí. Não, já está escrito, doutor, pode ficar tranquilo. É isso aí, já é automático, porque senão eu não posso nem editar. Mesmo não tendo urgência e relevância, eu vou dizer que tem urgência e relevância. Também é uma coisa que qualquer desapropriação eu declaro urgência para poder pedir emissão prévia na posse. Quem faz essa exigência, vamos voltar na lei geral. A lei geral, deixa eu ver se aqui no artigo 5º fala de declaração de urgência. Não, ele não menciona, ele está preocupado mais com a avaliação do imóvel. Ele não fala em declaração de urgência, acho até uma falha, deveria, porque é um pré-requisito, tá? São 6 incisos aqui no artigo 5º da Lei Geral,
pede o texto do decreto, depois vem certidão, documento cadastral, laudo de vistoria, comprovação do lançamento de TDA, que é título da reforma agrária, né, que é pago em TDA. Aí vem o sexto, comprovante de depósito em banco oficial ou outro estabelecimento, em caso de inexistência de agência na localidade, à disposição do juízo, correspondente ao valor ofertado para pagamento das benfeitorias úteis e necessárias. As benfeitorias lá são pagas em dinheiro. Mas ele tem um artigo que fala na emissão prévia na posse, que é o sexto, o juiz vai despachar, mandar emitir o autor na posse do imóvel. Não repete aqui a urgência, mas olha, com certeza a lei geral exige a declaração de urgência que justifica a emissão prévia na posse, mesmo não encontrando na lei específica de reforma agrária essa colocação. Então vamos voltar lá no decreto-lei e vamos encontrar isso no artigo 15, TL 3.365 de 41. Olha o artigo 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada, aí atenção, aí você risca isso aí, que não tem mais, de conformidade com o artigo 685 do Código de Processo Civil, que era o artigo de processo civil, o Código de Processo Civil anterior ao de 73, quer dizer, já há muito essa referência já era, ok? Essa referência já era do Código de Processo Civil de 39, ok? Muito bem. O juiz mandará emiti-lo provisoriamente na posse dos bens. Então, para você conseguir a emissão prévia na posse que todo mundo pede, a petição inicial terá que declarar a urgência ou trazer o decreto expropriatório que declara a urgência, porque o decreto expropriatório eu já vou trazer, né? E normalmente é no decreto que a urgência é declarada, tá? Então a petição apenas vai reforçar, olha, tem aí anexo 1, a confirmação da urgência publicada no decreto expropriatório. É possível que o decreto se esqueça, eu não acredito que se esqueça, porque isso é padrão, é igual a medida provisória, a frase lá, urgência e relevância, já está escrito lá. Para que fim ninguém sabe, aí você acrescenta. Então o decreto expropriatório, a urgência também está escrito lá. Ok? Mas se porventura esqueceram, solução, na petição inicial você declara urgência. Acabou. Para justificar o pedido da emissão prévia na posse. E guia do depósito. Ó, esse valor aqui, que os meus técnicos falam, que é o valor de mercado, que eu tentei lá na fase administrativa fazer um acordo, ele não aceitou, depositei em juízo. Por isso tem que ter dotação orçamentária. Porque no mínimo esse valor eu vou depositar em juízo, pô. O valor final provavelmente vai ser outro governo, outro exercício financeiro, outra lei orçamentária que trará via precatório, diga-se de passagem. Ok? Agora, essa grana tem que ter agora, senão eu não faço depósito prévio e não consigo emissão prévia na posse. Ok? Então, petição inicial. Além de cumprir os requisitos do Código de Processo Civil, ok? Deverá declarar a urgência e trazer guia do depósito. Guia do depósito, que foi oferecido e não se conseguiu um acordo. Tendo isso, o juiz poderá dar a emissão prévia na posse. Já chega ao valor desse depósito com mais detalhe. Já que estamos falando de petição inicial, essa é a informação importante, né? O que ela deve conter, ok? E quando o juiz recebe a petição inicial, ele vai basicamente tomar 3 providências. Primeiro, mandar citar o réu. Claro, o proprietário, né? O proprietário manda citar o réu. Segundo, vai nomear o perito. Porque se o governo está entrando com uma ação judicial, é que não houve acordo quanto ao preço. Então nomeia logo o perito, porque o cara vai ter que levantar aí preço e tal, e vai oferecer para o magistrado se basear no valor que efetivamente deverá pagar. Ok? E terceiro, né? Desculpe, o segundo já foi, né? E terceiro, então vamos lá, desculpe, é a emissão prévia na posse, tá? É a emissão prévia na posse terceira. Então vamos lá. O primeiro, então, eu vou citar o réu, nomear o perito e decidir a emissão prévia na posse, verificando se
o decreto expropriatório acompanha a petição inicial, se no decreto tem a declaração de urgência e se a guia de depósito está ali. Tá? Emissão prévia na posse está despachada. Vejam, regra geral. Eu não preciso da concordância do expropriado para fins de emissão prévia na posse. Você não precisa ouvir o expropriado, porque a urgência declarada pelo poder público e o valor oferecido, esse valor, o juiz vai ter que ter uma preocupação quanto a ele, para não dar a emissão prévia na posse de qualquer porcaria de valor depositado. Já, volto a insistir, falo sobre esse valor, ok? Mas é isso que o juiz tem que ver. Cadê a petição inicial? Os requisitos estão aí? O depósito está aí? O depósito é razoável? É o valor do imóvel aí, realmente, de mercado? É. Beleza, declarou urgência? Declarou. Então, emissão previsória na posse, aí no mesmo dia que eu despacho a citação do réu. Quer dizer, o réu é citado e, quem sabe, nem mais a posse já tenha, porque a emissão é emitida no mesmo dia. Olha aí. E, ó, tá na lei geral. Vamos lá, voltar no nosso DL, 3.365. Olha o artigo 15, parágrafo 1º. A emissão provisória poderá ser feita independentemente da citação do réu, mediante o depósito. E aí diz o valor que o depósito tem que ser feito. Declara a urgência, quer no decreto expropriatório, quer na petição inicial, quer numa petição isolada ao longo do processo. Eu nunca vi isso acontecer, mas a possibilidade existe. Porque eu volto a insistir, é padrão. Falou em desapropriação, falou em emissão prévia. Por quê? Porque ninguém pode esperar o trânsito julgado para ter acesso à área. O seu governo vai acabar antes. Então eu faço emissão prévia na posse cumprindo esses requisitos. Alego urgência, deposito o valor de mercado do bem e vamos discutir qualquer outra pendência em juízo. Pô. Mas eu, governo, já estou com a área. Já estou atendendo o interesse público que justificou a desapropriação. É isso. Perceberam? Essa é a ideia da emissão prévia na posse. Atender ao interesse público, que não pode ficar esperando o trânsito julgado para que o governo tenha acesso à área e faça obras públicas ou, enfim, dê a destinação pública que justificou aquela desapropriação. Perfeito? Então, muito importante lembrar isso, que a petição inicial na desapropriação, além de cumprir os requisitos do Código de Processo Civil, deverá trazer o decreto expropriatório, deverá ostentar a declaração de urgência, quer indicando que ela está no decreto expropriatório, quer fazendo na petição inicial, e a guia do depósito do valor de mercado do bem, que não foi aceito pelo proprietário na fase administrativa. Ok? Com isso, você consegue dar início à desapropriação, tendo acesso à área, porque o juiz vai despachar a emissão prévia na posse, independentemente da citação do réu. Ok? É radical. E aí o réu, que é o proprietário, vai discutir o valor da ação sem a posse. Olha só, ao longo da ação ele já não terá mais a posse. A ação nem terminou, nem indenizado completamente ele foi, o governo já usou a área, já deu a destinação para a qual justificou a desapropriação, é radical. Por isso foi criado os juros compensatórios. Foram criados os juros compensatórios. Para compensar o quê? Para compensar a perda da posse lá no início da ação. Porque pensa bem, a desapropriação protege um pedaço de papel, título de propriedade, ou as exigências constitucionais para que a desapropriação seja feita protegem usar, gozar e dispor. Essa aqui é a questão. O governo adora falar isso. Não, estou tirando só a posse. Só? Puxa, a propriedade é só no final, depois que o perito se manifestar, excelência. Então esse valorzinho aí tá bom, pela perda da posse. Não, mas peraí, de que vale a propriedade sem a posse, meu filho? Não vale nada, pô. O mais bacana da propriedade é usar, é o fruir e tal. Eu não posso, porque você me tirou e depositou um valor ridículo como esse, então cabe ao magistrado ficar atento a esse valor, ok? Para que aí sim
despache a emissão prévia na posse. É isso. Tá certo? Muito bem. Então, vamos lá. Na ação judicial de desapropriação, interessa ao direito administrativo, e você vai perceber isso, qualquer curso de administrativo faz isso, dois momentos importantes da ação. Interessa a emissão prévia na posse e o cálculo da indenização lá na contestação. Esses são os dois temas que direito administrativo se preocupa. Porque os requisitos processuais, isso é processo civil, pô. Não nos interessa aqui. E nem tenho o cabedal para trabalhar, pô. O que eu tenho que trazer é o que o direito administrativo se preocupa com a ação judicial. E são dois momentos. E os dois envolvem cálculos. Os dois envolvem a emissão prévia na posse e o valor da indenização, que é na contestação discutido. Ok? Muito bem. Então, petição inicial, dá início ao processo, evita a caducidade e, em juízo, nós vamos completar a desapropriação. De imediato, o magistrado, enxergando que houve a declaração de urgência e houve o depósito do valor de mercado do bem, te dá a emissão prévia na posse. E vamos começar por ela. Emissão prévia na posse, acho que é o nosso próximo slide, joga lá, olha só. Emissão prévia na posse, regra DL 3.365 de 41, artigo 15. Cuidado que hoje tem 15A e 15B, tá? É o artigo 15, propriamente dito, e olha aí as exigências. Declaração de urgência e depósito prévio, independente da citação do réu. Então não tem aqui a necessidade de concordância do réu. Vejam aí ao lado que nós temos um decreto-lei 1075 de 70 que traz uma situação de exceção, veja bem aí no seu canto à sua direita, a possibilidade de impugnação do expropriado do valor oferecido. Mas é um caso bem peculiar que acho eu até que ninguém mais fala. É impressionante, os novos cursos de administrativo nem vejo mencionar essa variação. Aqui nas desapropriações do Rio Porto Maravilha, que no meu entender seria o momento de aplicar o 1075 de 70, ninguém mencionou, mas ele está valendo. Não houve revogação desse decreto-lei. Se ninguém fala é uma coisa, revogado é outra, eu vou trazer. Evita usar de graça, fica a informação, tá? Então volta lá no slide, por favor. Eu vou começar aprofundando a regra, artigo 15 do DL 3.365 de 41, tá ok? Depois, ao fechar essa regra, a gente traz aí a figura do 1075 de 70, ok? E na regra, vamos lá para o artigo 15 e vamos ver o valor desse depósito. Esse é o grande barato. Hoje, o Poder Judiciário, palmas para o Poder Judiciário, principalmente juiz de direito, quer federal, quer estadual, que começaram a exigir do poder público valor de mercado. O valor que teoricamente é valor venal. O valor venal, você abre o dicionário, é o valor de mercado. Cria-se um problema danado, especialmente em matéria de direito tributário. Por quê? Porque, teoricamente, o valor venal, que é o valor de mercado, é o valor cadastral para fins de IPTU, pô. Claro, teoricamente. Quanto vale o IPTU? Olha, quanto vale o seu imóvel? Vamos calcular uma alíquota aqui, pô, você vai pagar isso de IPTU, beleza. Só que a gente sabe, e aí depois veja com o seu professor de tributário, né, que o Mauro vai tirar isso de letra, né, e a Vanessa e tal, que eles vão te explicar, olha, o governo não mexe na base de cálculo do IPTU. O governo brinca com a alíquota. Então, com o passar do tempo, a base de cálculo do IPTU vai ficando desatualizada, vai ficando para trás. Aí o que faz o governo espertamente, para não gastar uma grana logo de início? Ele olha o valor cadastral para fins de IPTU e fala, ih, beleza, só isso, e deposita na maior cara de pau. Até porque o valor cadastral do IPTU, teoricamente, é o valor venal, é o valor do bem. Só que ele está lá desatualizado há um tempão. Olha o que o Crivella fez aqui no Rio de Janeiro. Todo mundo está esperando, para 2018, o aumento do IPTU. E a expectativa é que a média do aumento seja
34%. Teremos casos de 70% de aumento do IPTU. E é claro que está todo mundo chiando. Aí ele fala, não, eu não aumentei o IPTU. Não, como não? Não, eu atualizei a base de cálculo. Ah, tá. Pro povão, meu irmão, não quero saber se foi atualização da base de cálculo, se mexeu. O senhor aumentou essa porcaria, pô. É evidente, eu vou ter que botar a mão no bolso. Mas a explicação técnica dele não está errada. Realmente eu não aumentei. Eu fui lá atualizar a base de cálculo, estava lá parada, pré-histórica, milhões de anos. Olha lá, tá parada, pré-histórica, milhões de anos. Não sei se estão lembrados, no Rio Porto Maravilha, quando fizeram uma desapropriação perto da rodoviária, para aquela alça da Avenida Binária ser feita e ligar ao acesso que liga a Avenida Brasil, Ponte Rio-Niterói, nós tiramos um terminal rodoviário que tinha ali e passamos para o lado esquerdo, ali lado direito, enfim, dependendo do referencial, né? Enfim, para o outro lado. Só que do outro lado tinha um botequim na esquina, um botequim que o governo pegou o valor cadastral e depositou. Pô. O juiz olhou e falou, não, meu querido, olha só, o valor ali da região triplicou. Esse não é o valor de mercado, esse é o valor cadastral aí da sua base da atualizada. Vamos fazer o seguinte, só tem emissão prévia se depositar o valor de mercado. Brilhante, brilhante, palmas para o judiciário. Aí o governo deposita um real, valor, pô, um valor de mercado. E o valor do botequim, se eu não me engano, na matéria do jornal, foi acima de 1 milhão. Acima de 1 milhão. Meu amigo, era um botequim. Era um botequim. E eu me lembro muito bem dele, porque para ter acesso ao sítio, na época, eu passava muito por ali para chegar à linha vermelha. E com criança no carro, meus filhos eram pequenos, sabe como é que é? Criança no carro às vezes é infernal, né? É infernal. Aí para tentar, né, atrair a atenção dos meninos para alguma coisa, né, a gente inventa qualquer coisa, né? Aí eu parava na esquina e falava, olha lá o ovo azul. Ei, ovo azul era, o botequim inclusive era azul, me lembro disso, cara. E a foto dele no jornal era botequim azul. Ovo azul, cadê lá o ovo azul? Mas por que ovo azul? Aí sei lá por que o ovo é azul e tal, é fresquinho, acabou de nascer, enfim, sei lá por quê. Mas enfim, parava, né? Ovo azul, que palhaça, pronto, já conseguia quebrar, né, a berraria, a confusão e tal. Enfim, é isso. Aí quando saiu a foto no jornal, eu até mostrei para meus filhos já bem mais velhos, ele mesmo, é aquele botequim mesmo. Pois era lá, 1.200.000, uma coisa assim. E o município depositou muito menos. Então, palmas para o Poder Judiciário. O senhor quer emissão prévia na posse? Não me venha com esse papo furado que o senhor só está tirando a posse. Que a propriedade só vai ser retirada ao final da ação. Ali eu pago o real valor. Agora baixa essa graninha aqui que já está bom. Não, senhor. A Constituição não está protegendo um pedaço de papel. A Constituição está protegendo usar, gozar e dispor. Você está tirando o mais importante da propriedade, pô. Então, pinga aí o valor de mercado. Ah, mas o valor cadastral, eu quero o valor de mercado. Senão não tem emissão prévia na posse. É isso. Vai atrasar a obra, não vai ter Olimpíada, não, tá bom, eu deposito. É isso, pô. E os governos, felizmente, vêm cumprindo essa exigência. E a coisa vem sendo realizada de acordo com o que manda a Constituição. Agora, vamos lá. No artigo 15, você tem um cálculo desse valor. Então, vamos lá. Artigo 15 da Lei Geral. Parágrafo 1º, a emissão provisória poderá ser feita independentemente da citação do réu, mediante o depósito. E aí vem lá. Letra A. Do preço oferecido, se esse for superior a 20 vezes o valor locativo. Sublinhe ou risque 20 vezes o valor locativo. Caso o imóvel esteja sujeito a IPTU, Imposto Predial. B. Da quantia correspondente a, risca também, 20 vezes o valor locativo, estando o imóvel sujeito a imposto predial, sendo menor o preço oferecido. Vejam, provavelmente à época a base de cálculo do IPTU era 20 vezes o valor locativo. Então ele pegou a base de cálculo do IPTU e colocou lá. Ofereceu mais, beleza, está despachada a emissão prévia. Ofereceu menos, só se completar para chegar ao valor do IPTU, que na época era 20 vezes o valor locativo. Hoje é valor cadastral. É valor cadastral para fins de IPTU. Acabou. É o valor lá do cadastro. Então sai 20 vezes o valor locativo e entra valor cadastral, que teoricamente é o de mercado. E se tiver desatualizado, o juiz vai mandar completar, que é o que eu quero. Provavelmente aqui no Rio agora está tudo bonitinho atualizado. Pela desculpa aí do prefeito, né, que aumentou a base,
atualizou a base de cálculo, o valor cadastral, hoje está bacaninho, deve estar batendo com o valor de mercado, mas com o passar do tempo, cabe ao juiz ficar atento quanto a isso, ok? Deposite o valor cadastral. Só que a maioria dos municípios, o valor cadastral não reflete o real valor. E se o magistrado dorme no ponto, o cara vai ter acesso à emissão prévia na posse, ok? Com valor bem abaixo do mercado, gerando uma lesão ao proprietário, ok? Porque ele só vai perder a posse se houver valor de mercado. Mas valor de mercado é para perda da propriedade, professor. De que vale a propriedade sem a posse? Tá certo o Poder Judiciário ao chamar a atenção para isso. Agora, veja que interessante. O Supremo Tribunal Federal tem uma súmula, né, olha, recente, relativamente recente, e que, ou está em desacordo com a realidade ou tem que ser interpretado dessa forma. Quer ver? Olha só a súmula 600 e alguma coisa. Você vê que não é tão antiga, não. Já após 88, que cita o artigo 15. Cadê ela? Está aqui, ó. Súmula 652. 652. Não contraria a Constituição. O artigo 15, parágrafo 1º do DL 3.365 de 41. Que é o que eu acabei de ler. A base de cálculo do IPTU é que o senhor tem que depositar. É isso aí. Agora, se a base de cálculo está atualizada, é outra história. Então, ou está havendo um conflito entre os juízes de direito e o Supremo Tribunal Federal, os tribunais superiores, ou quando ele me fala que o parágrafo 1º do 15, lá na súmula 652, está de acordo com a Constituição, ele está raciocinando, então, que a base de cálculo do IPTU está atualizada. Se não estiver, cabe ao magistrado fazer essa exigência. É isso, ok? Claro que você vai ter que adaptar. O parágrafo 1º do artigo 15 se refere à base de cálculo lá de 41, pô. A atual base de cálculo é o valor cadastral. Quando na letra C ele fala do ITR, coloca lá valor fundiário, que é a atual base de cálculo do ITR, valor fundiário, ok? Quer dizer, então, são adaptações à realidade. Mas o 15 está valendo, independente da citação do réu, não tem que ouvir, o juiz tem que se preocupar com: tem a urgência? Está aí o decreto? Depositou o valor de mercado? Então, pode dar emissão prévia na posse, não precisa ouvir o réu. É isso. Essa é a ideia do artigo 15. Tá legal? Agora, temos essa novidade da 13.465, que temos que trazer para o contexto da emissão prévia na posse, porque ela veio mudar o decreto-lei, ok? Temos que analisar o 1075 de 70, que apesar de ninguém mais mencionar, está aí, tem peculiaridade, e se o examinador for lá, você vai ter que saber trabalhá-lo, para a gente completar as noções de emissão prévia na posse, ok? Só para fechar, um aviso importante. Perceba que no artigo 15 ele fala em emissão provisória. E eu estou falando em emissão prévia. Tem diferença? Nenhuma. Nenhuma. Tanto é que veja aí o 15A. O 15A, que é mais recente, já fala emissão prévia. Olha, mas é a mesma coisa que provisória. Então não tem duas emissões. A provisória no 15 e a prévia no 15A. Elas são a mesma coisa. Apenas é uma expressão mais atual. Melhor, emissão prévia. Porque percebeu-se que emissão provisória sempre vira definitiva ao final. E provisório, né, não é aquilo que vai ser pro resto da vida. Por isso que a gente preferiu falar emissão prévia. Prévia na posse. Ok? Estranho que esse 34A o cara falou provisória. Manteve o provisório. Já deveria, ele errou. Tinha que escrever emissão prévia, que é a expressão que todo mundo adota hoje em dia. Ok? Mas são sinônimos, refletem o mesmo instituto, o que está no artigo 15, o que está no artigo 15A, emissão prévia ou provisória, como você queira. Ok? Completamos o estudo no próximo encontro. Valeu!